Olá, alunos do 8º ano. Hoje nós vamos falar da parte final da matéria de biografia, capítulo 3, porque nós já vamos estar encerrando hoje esse capítulo, biografia e palavras parônimas, porque nas próximas aulas, eu acho que a aula que vem, eu vou estar dando uma aula de revisão. Aí eu vou estar passando para vocês se eu vou fazer revisão ou já vou entrar no capítulo 4, tá? Porque a próxima matéria é relatos de experiência, capítulo 4. Então hoje nós vamos fechar a matéria de biografia, autobiografia e palavras parônimas, tá? Eu percebi que teve alunos que não entregaram o trabalho e alguns sentiram dificuldade na hora de escrever, de escrever a biografia. Outros eu percebi, os que me entregaram, dificuldades em identificar as palavras parônimas. Então hoje eu vou fechando essa matéria. Qualquer dúvida vocês vão estar me procurando lá no Face, Message, e eu vou estar mandando um link para que vocês baixem um aplicativo no celular de vocês para o Telegram, para a gente estar usando o Telegram, que é um aplicativo parecido com o WhatsApp. Vocês vão estar podendo falar comigo, vocês vão estar podendo tirar dúvidas e vocês também vão poder enviar foto do trabalho. Porque às vezes o Face fica lá fechado, a página do Face, mas o Telegram vai estar aberto lá porque é no meu celular, como se fosse um WhatsApp, só que é para enviar trabalhos escolares. Então nós vamos estar tratando lá assuntos do conteúdo, da disciplina. Tirou foto do trabalho, da redação, manda para mim. Estou sentindo dificuldade em escrever a redação. Fala comigo lá no nosso grupo que eu já criei e amanhã eu vou estar colocando o link para vocês. Mas será necessário que vocês baixem um aplicativo no telefone. Baixou o aplicativo? Clica no link que eu vou estar colocando na página e joga lá e entra no Telegram, ok? Então vai estar a critério de vocês. É mais uma ferramenta para que nós possamos estar tendo um contato mais próximo. Vamos lá. Então, última aula de biografia, fechando a matéria. A próxima aula, vou repetir novamente, ou vou dar uma revisão dos conteúdos, ou vou estar entrando já no capítulo 4. Aí eu passo para vocês, eu vou falar com a direção, aí vamos ver se eu já vou para o capítulo 4, que é relato de experiência. Aí vocês vão estar percebendo por que eu tive que passar pela matéria de biografia. Porque se eu for relatar, contar uma experiência, eu preciso saber contar primeiro o quê? A história marcante de alguém, de um ídolo, de uma pessoa especial da minha família, alguém que marcou a minha vida, e estar contando a minha própria vida, que é a autobiografia. Então, para passar para a matéria de relato de experiência, o aluno tem que estar sabendo plenamente essa matéria. Então, hoje eu vou estar fechando essa matéria e vou disponibilizar esse aplicativo lá. E eu espero por vocês lá. Muito mais fácil que o Message, vocês vão ver. Biografia, relato da vida de alguém, de uma pessoa. Mas essa pessoa é qualquer pessoa? Não. Uma pessoa importante, alguém que tenha feito alguma coisa muito importante, histórica, algum cientista, um ídolo, pode ser um ídolo também, ou uma pessoa normal da minha vida, alguém, um parente, um avô, uma avó, um bisavô, alguém que eu queira também fazer uma biografia dessa pessoa. Tá? Normalmente, alguém com uma trajetória de vida que vale muito a pena, a ser que vale muito a pena ser relatada. Desculpa, tá? Alguém com uma trajetória de vida que vale muito a pena ser relatada ou, descrita. Então, biografia, voltando mais uma vez, escrita da vida de alguém, tá? Eu coloquei uma letra um pouco maior para ver se melhora a visibilidade de vocês. Então, vida escrita. Eu vou escrever sobre a vida de alguém.
Eu posso começar necessariamente pela data de nascimento? Posso, mas eu falei na última aula, eu também posso começar essa redação falando de um fato marcante, de ações da vida dessa pessoa, ou simplesmente começar narrando pelo fato da vida da pessoa, um fato importante, ou pela data de nascimento. Na biografia, eu narro em terceira pessoa, ele, ok? Então, biografia, eu estou contando fatos importantes da vida de terceiro, de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa. Então, eu narro em terceira pessoa. Autobiografia. A escrita da minha própria vida. Então, quando eu faço uma autobiografia, um autorretrato, eu estou contando a minha própria vida. A data do meu nascimento, aonde foi, como foi, quem são meus pais, onde nasci, primeira escola, como foi o primeiro dia de aula, pergunta para a mamãe, como foi a formatura do 5º ano, fatos que marcaram, fatos marcantes, um aniversário marcante, pede a mãe para relatar para vocês como foi a festa de um aninho, como que caiu o primeiro dente, andando de bicicleta, aprendendo a andar de bicicleta. Então, uma autobiografia, são fatos importantes da vida de vocês. Então, quando eu faço uma autobiografia, que eu fiz um modelo no quadro, eu estou contando, narrando, escrevendo fatos sobre a minha vida, sobre a minha própria vida. Então, relatar, narrar ou contar fatos importantes ou marcantes da sua vida. Então, quando eu faço uma autobiografia, eu não vou falar da vida de ninguém. Eu estou relatando, narrando, contando fatos da minha própria vida. Aí o aluno escreve em primeira pessoa. Eu nasci no hospital tal, eu nasci no dia tal, meu nome, fulano. Então, eu estou narrando em primeira pessoa, porque eu estou contando, falando da minha própria vida. Então, biografia, terceira pessoa. Eu conto fatos da vida de alguém. Ídolo, uma banda que eu goste muito, um cientista que eu admire, um professor que eu admire, um médico ou um parente, um pai, a mãe. Eu narro em terceira pessoa, porque eu estou narrando fatos da vida de alguém. Autobiografia, primeira pessoa, eu. Por quê? Eu estou falando da minha vida. Palavras parônimas, senti um pouco de dificuldade, porque eu andei olhando os trabalhos antes de mandar o gabarito, eu dou uma olhada. Então, eu dei uma correção, eu olhei aquelas tirinhas que eu coloquei, vou até estar colocando outras para que vocês possam estar treinando mais. Palavras parônimas. Duas palavras, mesmo parecidas na escrita, às vezes elas se parecem muito ou são idênticas, como teve o caso de uma tirinha que eu coloquei, duas tirinhas que eu coloquei, uma do lançamento do livro, que o personagem entendeu que era para lançar, e a menina tinha perguntado para ele que dia que ele ia lançar o livro. Lançar como? O lançamento, o primeiro dia, o dia que ele ia apresentar. Lançar, o lançamento que ela se referiu seria apresentar o livro, e ele entendeu como jogar, como lançar. Então eu digo que parônimo é parecido, mesmo é parecido na escrita ou na pronúncia, tá? Mas tem um significado semântico diferente. Então parece, mas não é. Nas homônimas eu tenho dois tipos, parecido em escrita, parecido em som, tá? Aqui não, aqui elas são muito idênticas, são muito parecidas, muito semelhantes, mas os significados são opostos.
tá? Aí teve uma outra palavra, uma outra tirinha, se eu não me engano, se eu não me recordo aqui, era paciente. O médico estava, acho que o personagem estava numa clínica dentária, num dentista, para extrair o dente. Aí ele estava pedindo que o paciente, como paciente, que ele fosse paciente. Então estava pedindo o quê? Que ele, como paciente, como ele estava lá, né? Estava lá para ser assistido, para ser atendido. Ele estava lá como um cliente. Só que ele falou paciente, pedindo que ele fosse paciente. Mas que ele fosse paciente em si? Não, que ele tivesse paciência, que ele fosse calmo, porque aquele momento ia passar. Ele logo ia extrair o dente e tudo iria ficar bem, tá? Então são palavras mesmo parecidas na escrita e pronúncia, mas os significados são diferentes, tá? Eu coloquei exemplos de palavras parônimas para que nós possamos estar falando, porque eu vou estar encerrando a matéria, depois vão vir outras matérias na parte de ortografia, tá? Nós também falamos sobre o uso de dicionário, palavras com C e cedilha. Então vamos aos exemplos. Exemplo 1. O alfaiate mediu o meu comprimento. Então ele me cumprimentou? Não. Ele mediu o meu tamanho. Ele verificou, tirou as minhas medidas. Porque ele foi fazer uma roupa. Então ele precisava de medidas. Então quando é comprimento com O, eu estou falando de medidas, de números. O alfaiate não me cumprimentou. Quando eu troquei essa vogal, essas vogais, agora ele não me cumprimentou, ele não me saudou na rua. Ó, não me cumprimentou hoje. Tem o mesmo significado? Não. Então isso aqui é saudação, tá? Esse cumprimento é uma saudação. Aqui são medidas. Terceira, o sino soou fortemente. Esse soou é de soar? De eliminar água no corpo? Não. É o que? Barulho, né? O badalar de sino. Então é o que? É o barulho que o sino fez. E agora na quarta, estou suando desde a educação física. Então aqui eu estou o quê? Transpirando. Transpirando. Olha a diferença. Parece, mas não é. O que trocou? Olha aqui, ó. Soou, fez o barulho, deu o toque. E suando, transpirando. Então, são palavras parônimas. Eu tenho que entender o contexto e verificar o sentido. Fazer a interpretação para identificar melhor cada local que eu vou colocar, posicionar as palavras parônimas. Elas parecem, mas não é. Parece, mas não é. Então, eu tenho várias frases. Coloco várias palavras parônimas, como foi o trabalho do livro. O aluno tem que fazer o quê? Procurar no dicionário a significação. Então, a palavra parônima, ela mexe também no dicionário. Então, o aluno recorre ao dicionário e procura o quê? Significado. Já que a minha professora está falando que os significados são diferentes, tá? Relembrando, vamos encerrar a matéria de biografia. Biografia, relatar a vida de terceiros, de alguém importante, de um ídolo, de uma pessoa importante. Eu narro em terceira pessoa. Autobiografia, relatar, narrar ou contar a minha própria vida, primeira pessoa. Eu vou colocar no papel, vou descrever fatos importantes e marcantes da minha própria vida. Ou seja, cada um vai contar sobre a sua própria vida, em primeira pessoa, tá? Palavras parônimas, parecidas, mas com significado, né? Diferentes. Os significados não são os mesmos. Então, eu preciso identificar,
procurar o significado no dicionário, quem já souber de cabeça melhor ainda, e colocar na frase, ou fazer a identificação num texto, numa tirinha, da melhor forma possível que vocês acharem, tá? Então, aula que vem, eu ainda não sei se eu vou colocar uma revisão ou se vou já vir com o capítulo 4. Vai depender de algumas decisões, aí eu estou passando para vocês. Se vocês estiverem com o Telegram, melhor ainda, tá? Então, baixem esse aplicativo que é para que nós possamos ter um contato melhor, mais próximo. E qualquer dúvida quanto já ao encerramento, quanto à última parte da matéria, quem ainda estiver com dúvida, passe para mim, por favor. Me fale, que é para eu poder estar explicando novamente para quem ainda está com dúvida nessa matéria. Tá bom? Então, vamos encerrar essa parte da matéria e agora a próxima é o capítulo 4, relato de experiência, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.